Esse é o canal Soldado Espiritual, com mais um tema de estudos. Hoje vamos falar sobre a justiça divina, como ela funciona, no mundo espiritual e como ela se aplica no mundo material. Antes, eu gostaria que vocês se inscrevessem, curtissem nosso canal, fizessem seus comentários, compartilhem aí com as pessoas interessadas em estudar aí, o que irá acontecer aí nos próximos tempos aí na nossa transição aí de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então vamos ao nosso vídeo. Muito ainda temos que saber como funciona o sistema judiciário da espiritualidade, gerenciado por Jesus Cristo e o Cristo planetário, que são uno, a fonte criadora. Basicamente sabemos que é implacável que todos, sem exceção, têm que cumprir as suas dívidas para enfim alcançar a pureza de coração e aproximar da luz, porque para a gente chegar mais próximo de Deus tem cada vez ter o nosso espírito cada vez mais limpo. Então podemos começar pelo nosso maior juiz que carregamos ao longo de nossa vida, na nossa vida, tanto no material quanto espiritual, desde que adquirimos a inteligência, que é a consciência. Ela é a manifestação da justiça de Deus dentro de nós. Ela faz parte de nosso ser. Ela nos orienta a atitude mais certa a fazer, praticamente, em todas as nossas decisões. Quando nós não obedecemos, ela reage sempre mostrando que aquela atitude foi errada para que seja corrigida ou compensada de alguma forma. Quando desencarnamos, a consciência se mostra ainda mais nítida e mostra todas as nossas escolhas erradas. E quando tomamos ciência das atitudes erradas, sentimos culpa e nosso padrão vibratório cai. E nessa situação de desencarnado, nosso espírito, ou seja, nós mesmos, acabamos descendo até dimensões mais baixas até encontrar outros irmãos que possuem o mesmo nível de culpa. E todos naquele ambiente sofrem de diversas formas até que se arrependam e peçam de coração o auxílio do alto. E aí sim são levados aos hospitais de recuperação, que aí vão colocar a uma nova reencarnação. Uma outra situação menos grave que os espíritos recém-desencarnados passam, são quando eles precisam se fazer lembrar das atitudes dos passados, seja na última encarnação ou de outras, aí é quando o espírito é levado a uma sala, e assiste a uma tela ou monitor através no projetor, de alta tecnologia, que parte da própria mente e reflete na tela todas as suas atitudes errôneas que precisam ser corrigidas. E essas imagens são mostradas com o intuito de conserto, não para humilhar o espírito que está ali passando por aquela situação. Então é para progresso da própria pessoa. Então, com o intuito de aplicar a correção e eliminar os karmas dessa ou daquela outra pessoa com quem conviveu um determinado tempo. Então, no trato com uma outra situação, com o trato com os espíritos endurecidos, os chamados baneireiros, ou nas religiões de raiz africana, que são chamados quiumbas, que são muito rebeldes e trabalham pelas legiões sombrias, o arrependimento é mais demorado, porque eles são muito agressivos, então eles são agredidos tanto fisicamente quanto moralmente também pelos seus superiores, seus capitães, seus chefes de legião, e a agressão às vezes chega a tanta lá que eles passam por vários processos, seja de licantropia, que é a metamorfose para forma humana para um lobo, ou zoantropia, que são transformações para animais ou até formas bestiais,
E dependendo, às vezes até se transforma ela numa árvore, numa poça de lama, uma pedra, né? Enfim, são formas punitivas que os chefes de legiões aplicam nos seus escravos, né? Quando não conseguem fazer algo que eles pedem. Então aí a punição é para isso, quando não agride mesmo fisicamente, bate, né? E forma um sofrimento sem fim. Isso é com esse processo de entropia, zootropia, é o modo de eles judiar, para tirar um sarro deles, né? Para eles não repetir o mesmo erro, né? Então, quando ocorre, né, depois de tudo isso, né, o arrependimento, né, isso demora às vezes séculos e milênios. Então, mas quando ocorre, né, o arrependimento, né, dependendo da situação, os espíritos de luz vão lá buscar eles e levam aos hospitais socorristas, lá mesmo nos umbrais, nem sobem nas dimensões superiores, porque a energia negativa é tanta lá que ia sujar, vamos dizermos assim, né, ia poluir o ar lá nas dimensões mais altas, né. Então ele tem que primeiro passar por um hospital espiritual, ser tratado, vai ser limpo. Aí depois, quando for o caso, aí sim leva para as dimensões mais altas, né, para um tratamento mais intensivo e mais, né, detalhado. Porque a sujeira espiritual é muito grande. Então, aí os trabalhadores do bem vão trabalhando eles, vão tratando e conforme for a necessidade, às vezes até encaminha para a reencarnação. E antes disso ainda, passam ainda por algum templejoso, seja um centro espírita, seja de umbanda, ou mesmo evangélico, né? Para levar o choque anímico, né? Alguma pessoa mediunizada já é preparada previamente antes, já para ela se adaptar novamente, né, às dimensões, né? Seja aqui dos encarnados, onde nós estamos, seja nas superiores, né, para fazer o tratamento. Então, eles são preparados, né, para a reencarnação, se for o caso, né? Então, depois de todo esse processo. Então, nos outros espíritos mais endurecidos, né, uma outra situação, que é nos espíritos mais profundamente endurecidos e culpados, que alcançam níveis baixíssimos de culpa, a ponto, né, às vezes, de até virar zumbis, larvas astrais. Esses espíritos ficam com a consciência praticamente paralisada, porque ele não quer mais ouvir nada de ninguém, nem conselho, nem nada. Os chefes das regiões nem querem saber deles, porque eles estão tão alienados que não presta nem para ser escravo. Então a sua capacidade vai cada vez diminuindo, até parar de ouvir totalmente a sua própria consciência, praticamente se congela e se isola numa monoideia, que a sua culpa vai aumentando tanto, né, que o universo dele fica reduzido somente ao pensamento de culpa dos erros que fez quando estava encarnado, né. Então aí o resultado disso é a coesão de todo o seu corpo astral, né, desmancha tudo, vão caindo pedacinhos assim até desmanchar tudo completamente e cai no chão e transforma-se no famoso ovoide, né? Que é um corpo mental em forma de ovo, né? E ele não pode nem falar, nem andar, fazer nada, ele fica ali jogado. Aí os chefes de legiões, né, quando vê o ovoide, leva ele lá para os laboratórios lá, e lá eles são utilizados para processos obsessivos muito bem complexos, né? Dependendo até às vezes o que sobrou da sua consciência, né? Que normalmente, né, uma pessoa comum fica por volta de 5% de consciência, né? Agora, quando se for um espírito muito inteligente, né, com muito conhecimento, às vezes até alcança 50%, né, de sua consciência, ou seja, fica ali
meio atordoado, mas ele sabe tudo que está acontecendo ao seu redor. E os espíritos, né, os cientistas das sombras, né, os utiliza para fazer diversos experimentos e execuções aí vamos dizer assim, trabalhar com o impedimento do processo da humanidade, seja em processos obsessivos mais complexos, assim, que envolvem muitas pessoas, ou influenciadores digitais, ou políticos, pessoas que têm influência com multidões, né? Pessoas famosas, né? Artistas, né? Vão usar para diversos fins malignos, né? Então eles colocam em uns aparelhos sofisticados, né? Leem suas consciências, e os cientistas aproveitam, né? Para ampliar seus conhecimentos com novas ideias, né? Para cometer mais crimes contra o progresso da humanidade, né? E os ovoides comuns, como eu disse, né, faço por alguns testes, né, faço por alguns experimentos, e às vezes são torturados com choques, né? Eles são agredidos, batem nele, né? Ele sente tudo, a dor, apesar de estar numa ideia, ele sente tudo, né? E usando esses processos obsessivos menores, complexos, mas quando é para atacar uma pessoa só, né? Quando é para produzir outros procedimentos de obsessão menores, né? Então, quando a espiritualidade vai buscar esses ovoides, né, eles passam por muitos apuros, né? Mas como é tudo determinação de Deus, há uma proteção ali para eles conseguir um preparo muito grande, né, para fazer os resgates. E quando são feitos esses resgates dos ovoides, tem que capturar aqueles também que arquitetaram toda a ardilosidade, né, lá nos laboratórios, ou seja, vamos capturar os quiumbas lá que levam os ovoides até os laboratórios, os cientistas, os chefes de legiões, né? Então, há todo um procedimento aí como se pode dizer, né? Um plano semelhante a operações policiais, quando vão fazer incursões nas favelas ou comunidades, né? A fazer todo aquele cerco policial vai fazendo nas comunidades, né? É algo feito semelhante a isso. Porque além dos ovoides, né, como eu disse, né, os cientistas das sombras, membros, os soldados da sombra, até às vezes alguns magos negros também têm que ser capturados, porque eles não vão deixar eles levar, né? Então, já que não tem como só chegar e levar os ovoides embora, então vamos levar todo mundo. Então, uma grande captura organizada é feita, né? Então, não existe o procedimento é assim, que não existe uma ordem, né? Vamos pegar só os mais fortes ou os mais fracos. Então, é conforme a situação. E quem são os espíritos das sombras mais evoluídos, né? Os soldados de região e os feiticeiros das sombras, né? Então, todos eles, são imobilizados, né, pelos espíritos da luz através do poder da mente, sem agressão física nem nada. Os chefes de legião são imobilizados por espíritos da luz com mais conhecimentos através de energia mental. E por fim, os magos negros também são capturados, são criados campos de força para capturá-los, né, para evitar alguma investida, né, do próprio mago negro, porque ele sabe se defender usando o poder da mente. Então, um campo de força é criado e ele não consegue atacar, as suas ondas mentais não ultrapassam essa barreira, né? Depois eles são hipnotizados e levados às prisões espirituais, né? Enquanto isso, os ovoides são recolhidos e levados aos laboratórios da luz, né? E muitas vezes, antes de chegar aos laboratórios, eles passam pela crosta terrestre, também passar pelo choque anímico para reativar suas consciências.
E na maioria dos casos, que após o tratamento e a requisição do corpo astral, né, depois de muito tempo, só leva até, às vezes até séculos para recompor, aí sim, depois de todo esse tratamento, são levados finalmente para uma reencarnação. Às vezes até reencarnam, mas são reencarnações curtas, às vezes nem chegam nem a nascer essas crianças por causa da sua deformidade ainda. Ou quando nascem dura somente alguns dias, né, quando é o caso. Mas como para reencarnar mesmo, para ter um trabalho mesmo de regeneração, né, íntima, então isso leva um pouco mais de tempo. Mas há outros casos mais difíceis em que a consciência é muito rebelde. E há casos que o espírito foi no passado alguém de muito poder material, que possui vasto conhecimento de magia, física quântica, assuntos espirituais fora ainda da compreensão humana, dos humanos encarnados, claro. Pois muitos deles estudaram por 100 mil anos ou até muito mais, tempo suficiente de adquirir conhecimentos muito profundos sobre o universo. Nesses casos, as memórias são bloqueadas e, se assim for o caso, eles são transformados em crianças espirituais, que nas religiões de raiz africana, como a Umbanda, Quimbanda ou Candomblé, eles são chamados de herês. Mas nem todos os herês são esse tipo de espírito. Muitas vezes são crianças mesmo que desencarnaram, né, nessa idade e preferiram manter essa sua forma, né, que acaba transformando em uma roupagem. E há outros espíritos que desencarnam, adultos ou idosos mesmo, quando desencarnam e vai fazer algum trabalho de único, né, com os encarnados, ele prefere utilizar a roupagem de herê, ou criança, né, espiritual. Mas voltando ao primeiro grupo, né, dos espíritos de conhecimento e mais endurecidos, né, as lembranças do passado ficam bloqueadas por muitos milênios, até atingir a sua maturidade espiritual. Aí Deus libera novamente todo aquele conhecimento, mas para usar para o bem, né? Então, falando um pouco sobre os espíritos que trabalham pela justiça, né? A espiritualidade organiza conforme o nível de conhecimento deles, né? A aptidão para trabalhar nesses trabalhos, executar nesses trabalhos de resgate, né? E captura de espíritos das sombras. Então, uma coisa muito interessante, que muitas vezes os policiais, militares ou de qualquer ramo, né, da segurança pública, esses quando desencarnam, eles são convidados a participar desses grupos, pois já têm experiência, né, na aplicação da ordem ali, abordagem ostensiva ali, às vezes tem que tratar rígido com os criminosos, porque não tem como, né, chegar lá no umbral e, né, falar docemente com eles, lá que eles vão dar risada, às vezes vão chegar até a agressão física lá. Agora, com alguém já com uma experiência de uma abordagem rígida, sem violência física, ali, com a capacidade mental ali de reprimir, né, o criminoso, então já tem uma certa experiência, né, ele é convidado lá, né, é a escolha dele se quiser participar, mas a maioria acaba participando, né, desses resgates, porque já acostumou com o trabalho, às vezes muitos anos trabalhando, né, nas corporações, né, então eles já continuam ali no trabalho, só que ali, olha que a diferença ali, que ele não vai tomar mais tiro, né, não vai correr mais esse risco. Mas eles são muito úteis para fazer influência psicológica, né? Estratégia de cerco e captura, né? Dos então, né, meliantes, né? Só que do lado do espiritual. Então, nessas hierarquia aí da justiça espiritual, né? Há outros espíritos mais conhecimentos, que são chamados soldados do karma, que
analisa a aura dos espíritos, decifra as suas boas e más tendências, né? Eles já conseguem dar um prognóstico de como pode ser o futuro deles, né? E tem também os guardiães do abismo, que ficam ali 24 horas por dia ali, trabalhando ali, organizando, né, os umbrais, porque senão vira uma confusão muito grande, né? Então, apesar de ser campos de sofrimento, né, eles precisam ter uma supervisão de alguém, da luz. O cara que não vai ficar ali iluminando ali, né? Ele vai inspecionando ali e vai controlando, vai deixando as zonas de sofrimentos organizadas ali, conforme cada um ali do seu nível de sofrimento, né? Eles têm esse conhecimento ali para executar esse tipo de trabalho, né? Temos também os chamados Exus e Pombagiras, né, que atuam em todas as dimensões, seja nas baixas, seja aqui na crosta, seja nas superiores, enfim, né? Eles nos previnem de muitas coisas, eles nos ajudam desde a encarnar, nos ajudam durante a encarnação. Muitos dos nossos mentores espirituais são os Exus ou Pombagiras. Quando nós desencarnamos, muitos deles vão nos auxiliar no resgate para a retirada no desligamento do cordão de prata, né, que liga o corpo físico ao corpo astral, né? E eles ajudam nas ruas, previnem de certos acidentes, previnem de assaltos, às vezes se não tem esse tipo de karma na vida da pessoa, então o Exu vai orientar ele, mudar de quarteirão, virar seu caminho, mudar de ideia, não ficar dentro e voltar para casa, ou esquecer alguma coisa para ele não passar ali naquele determinado momento. Enfim, limpa às vezes os nossos pensamentos sujos, né? Quando for o caso, coisas pequenas, né? Porque vivemos pensando bobagem o tempo inteiro, né? Infelizmente, né? Por isso que a humanidade ainda está do jeito que está. Então, eles ajudam, né? Nos ajudam e nos auxiliam nos julgamentos dos espíritos criminosos também. Os guardiões executores são os que vão levar, às vezes encaminham os espíritos até os seus lugares de sofrimento ou retiram, né? Para fazer os tratamentos, levar para hospitais e, né, levar uma providência divina, fazer os processos de reencarnação, né? E também existe mais, né, subindo mais em hierarquia, tem os guardiões planetários, né, que são responsáveis, né, em organizar esses trabalhadores, né, trabalhadores da luz, né, tanto nos resgates de captura, processos de reencarnação, enfim, processos que envolvem coletividades, né, ou seja, países, ou até às vezes envolve toda a humanidade, né. Então são os guardiões planetários, né? E eles, às vezes, quando necessário, planejam até exílios planetários, né? De espíritos sofredores que não têm mais condição de encarnar, junto com os espíritos de outros planetas, né? Realmente agora, nesse processo agora de regeneração, eles estão bastante ocupados e analisando todos os espíritos aí que estão sendo, né, exilados da Terra. Então é um trabalho muito grande aí de avaliação, né, e vendo aqueles que não têm mais condição, né, estão sendo colocados nas naves aí e levados a outros planetas menos evoluídos que a Terra. Apesar de eu ter citado aqui hierarquia, né, existe, né, mas é conforme, né, a luz da pessoa, né, conforme o conhecimento, né, mas não existe, assim como aqui no mundo material, uma hierarquia, um chefe, não existe isso aqui. O que existe são pessoas, são irmãos de mais conhecimento,
Então, quanto mais conhecimento, mais trabalhos mais complexos eles vão executando, mas todo mundo é tratado igual entre irmãos, pois todos se tratam com amor e como verdadeiros irmãos, que todos somos, né? Então, às vezes pode vir um espírito da luz, trabalhar ali no umbral, ali, fazer algum resgate ali, ajudar. Ali, sobrou um tempinho extra ali, às vezes vai lá, ajuda, porque até mesmo o próprio Cristo, às vezes, vem aqui à costa, vai numa igreja evangélica, ou num centro espírita, num centro de urbano, para dar algum conselho, né, alguma ajuda. Às vezes vai também lá no umbral, vai ajudar no resgate de alguns zoológicos ou de alguns outros irmãos sofredores, porque só que não é pelo fato dele ser o Cristo que ele não viria aqui. Se ele quiser, ele não precisaria vir. Mas como ele tem muito amor pela gente, ele nos ama verdadeiramente, então tanto ele quanto os outros trabalhadores, eles vêm aqui às dimensões mais baixas, nos dar auxílio, nos dar educação e nos dar tudo que a gente precisa para a gente progredir. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.